Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos continuar fazendo os nossos vídeos esse mês, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que vocês todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu peço a vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, mande para outras pessoas, peça para outras pessoas se inscreverem, deixe aí o seu comentário, o seu like, não é? A sua sugestão, que eu venho pedindo a vocês, o que vocês gostariam que eu abordasse aí no canal, para a gente poder conversar sobre vários temas da nossa fé católica. E hoje eu vou falar de um tema que também muita gente tem dúvida. Eu vejo muita gente com dúvida sobre esse tema. Aproveitar que dia 12 agora de janeiro a gente celebrou o batismo de Jesus. A igreja ela celebra todo ano o batismo de Jesus. E muita gente tem dúvida por que nós batizamos crianças se Jesus batizou adulto. E por que Jesus foi batizado? Jesus não era Deus? Então por que Jesus foi batizado? Então, hoje eu quero falar sobre o batismo de Jesus e por que nós batizamos criança ao invés de batizar adultos. Os nossos irmãos protestantes, a maioria deles, batizam adulto, não batiza criança. Mas por que a Igreja Católica, desde o primeiro século, batiza criança? Então nós vamos ver tudo isso hoje com a graça de Deus, tá bom? Prepara sua Bíblia, que nós vamos ler alguns textos da Sagrada Escritura, ok? E eu vou também depois colocar o que a igreja ensina desde os primórdios, para você ver que a igreja não inventa nada e a doutrina da igreja não é de agora, é de 2000 anos. Primeira coisa que eu quero explicar: por que Jesus foi batizado por São João Batista? Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus não tinha pecado. Outra coisa, o batismo de Jesus não é o mesmo batismo nosso. Porque os nossos irmãos protestantes, eles alegam: nós batizamos adultos porque Jesus foi batizado adulto e tem que ser no rio. Gente, o batismo de Jesus não é o mesmo batismo sacramento. Para nós, católicos, o batismo é um sacramento. Mas não é o batismo de Jesus. Por quê? Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecado. Outra coisa, o próprio João Batista diz lá no Evangelho que o batismo dele era de arrependimento. Não é um batismo sacramento. Tanto que ele não queria batizar Jesus.
Eu que preciso do seu batismo e você vem a mim? Está lá no Evangelho. Mas Jesus fala para ele, não, vamos cumprir a nossa missão. E João Batista diz, eu batizo com... João Batista falava para os judeus, eu estou batizando vocês com água, mas Jesus vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Claro que isso é simbólico, é uma simbologia. Mas o batismo de João Batista não é o mesmo batismo de Jesus. Então é um erro para nós católicos essa visão dos nossos irmãos de dizerem, eu não batizo criança porque Jesus batizou adulto. Mas Jesus não precisava ser batizado. Por que então que Jesus aceitou ser batizado? Para nos dar exemplo. Ele que não tinha pecado foi batizar. Então é para quê? É para nos dar tudo que Jesus fez nessa vida, é para nos ensinar e para também... Por que nós somos cristãos? Porque nós somos imitadores de Jesus Cristo. Então Jesus entrou na fila dos pecadores, mesmo não sendo um pecador. Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava do batismo, de nenhum batismo. Jesus não tem pecado. A carta aos Hebreus é bem clara. Jesus fez tudo o que nós fizemos, menos o pecado. Ele não tinha pecado. Então ele aceitou entrar na fila dos pecadores. Ele se solidarizou com os pecadores para nos dar o exemplo. Mas o batismo de João Batista não é o mesmo batismo nosso. Então, gente, outra coisa, não importa se é no rio, se não é no rio, não é a quantidade de água que batiza. Você não precisa mergulhar a pessoa no rio para que a pessoa seja batizada. O que batiza não é a quantidade de água, é a água. Todo sacramento ele tem uma matéria. A matéria do batismo é a água. Por isso que a igreja ensina que se você derramar água 3 vezes na cabeça da pessoa, a pessoa está batizada. Não precisa mergulhar a pessoa no rio. Não é errado se quiser batizar no rio, se a pessoa não é batizada e a pessoa quiser batizar no rio, pode batizar, mas não é obrigatório como os nossos irmãos protestantes acreditam. Porque o mais importante é a água. Tanto que a igreja ensina, se uma pessoa estiver morrendo, ela não é batizada, qualquer um de nós pode batizar. Se a pessoa pode ser criança ou adulto. Se tem alguém que você conhece que não foi batizado e está morrendo, qualquer um de nós, e se não achar um rio? A pessoa vai morrer sem batismo? Não precisa de rio, não precisa de piscina, não precisa de nada. É a água que batiza, não é a quantidade de água. Agora, outra coisa, se você já é batizado, você não pode batizar de novo. Pena que muitos católicos fazem isso, gente. Pelo amor de Deus, se você é católico, não batize 2 vezes, porque não vale. Você está indo contra a palavra de Deus. Diz bem claro na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só batismo. Tanto que a igreja, quando vem alguém de uma igreja protestante, e eu falo porque eu trabalho com isso, a igreja, dependendo da igreja, a gente não batiza de novo. Mesmo lá não sendo um sacramento, na igreja protestante não tem nenhum sacramento, mas quando a pessoa vem para a igreja católica, se a pessoa foi batizada em nome do Pai, se derramou água na cabeça, não importa se é no rio, se é em casa, mas se a pessoa derramou água na cabeça da pessoa 3 vezes, e se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa batizar de novo, porque não pode batizar 2 vezes, mesmo lá não sendo um sacramento. E isso, gente, tem acontecido muito, que nós estamos recebendo muita gente da igreja protestante, graças a Deus. Então, gente, pelo amor de Deus, se você é católico, não batize 2 vezes. Eu tenho isso na minha família. É a vida de cada um, eu respeito, mas eu não participo, pode ser da minha família. Se a pessoa já é batizada e batiza de novo e me chama, eu não vou, porque é errado, é contra a palavra de Deus. Não importa se é em qual igreja que foi batizada, mas se a pessoa foi batizada uma vez, não tem como. Esse segundo batismo não vale. Tem uma cantora famosa, né, eu não vou dizer o nome dela, uma cantora aí famosa,
que deu uma entrevista falando: eu fui batizada na igreja católica, mas agora batizei nas águas. Ela quis dizer no rio, né? Ou na piscina, né? Igual os protestantes fazem, que ela agora, né, diz ela que é protestante. Esse batismo não valeu. Se ela foi batizada na igreja católica, esse segundo batismo não valeu. Mas, infelizmente, é o que a Sagrada Escritura diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, diz o profeta Oséias. Por isso, gente, que nós católicos precisamos... A pastoral, o padre, inclusive, falou isso no dia do batismo aqui na igreja. A pastoral do batismo tem que ensinar isso para as pessoas, tem que ensinar para os católicos. A importância do batismo, ok? Que não pode batizar de novo. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa, escolher bons padrinhos. Isso eu vou falar quando for falar do batismo de criança. Mas aí não importa que é criança ou que é adulto, porque também tem muitos adultos também que não foram batizados. Então, gente, escolher bons padrinhos. Tem gente que escolhe: vou escolher fulano para ser meu padrinho por amizade. Não, não faça isso. Para você ser padrinho, você tem que ser batizado, crismado, você tem que estar vivendo de acordo com a fé católica. Se você não vive uma vida correta, você não pode ser padrinho nem de batismo e nem de crisma. De casamento pode, porque casamento não tem padrinho, casamento é testemunha. Tem gente que acha que casamento tem padrinho. Não, só tem padrinho, batismo e crisma. Para ser padrinho de crisma e de batismo, não pode, tem que ser católico, batizado, crismado e tem que estar vivendo de acordo com a fé. Se não é casado na igreja, não pode ser padrinho. Se é homossexual, não pode ser padrinho. Infelizmente, não pode. Se tem a tendência homossexual, pode ser. Agora, se a pessoa tem a prática homossexual, se vive com uma pessoa e é homossexual, não pode ser padrinho. Nem de batismo e nem de crisma. Porque está vivendo uma vida, não está vivendo de acordo com a fé católica, com a palavra de Deus. Então não pode ser padrinho. Nem de batismo e nem de crisma. Entenderam, gente? Então, que fique bem claro, o batismo de Jesus não era sacramento. Então não é pretexto para se batizar adulto. Então por que a igreja diz que nós devemos, é uma obrigação, o batismo de criança? Gente, é outro apelo que eu faço. Pelo amor de Deus, batize o mais rápido possível o seu filho, a sua filha. Não espere crescer. Você não espera crescer para colocar um nome no seu filho, para dar vacina, para colocar no colégio. Como dizia o Padre Léo, né? Ele falava: você não dá comida para o seu filho, você sabe lá se ele quer comer aquilo? Mas você dá por quê? Porque é importante para ele. Você sabe lá, você escolhe um nome para o seu filho. Será que é esse nome que seu filho queria que você colocasse? Mas você que coloca. Agora, por que o batismo tem que esperar crescer? Tem que esperar crescer para saber se vai querer ser católico. Você espera o seu filho crescer para dar tudo que ele precisa? A educação, né, os bons princípios, colocar na escola. Você sabe lá, muitas vezes o pai bota e o filho fica chorando. Você não tem que dar injeção muitas vezes no seu filho, com ele chorando? Agora, por que o batismo você tem que esperar crescer? Igual ele dizia, né? Não, a pessoa tem que esperar crescer para saber se quer ser católico. Ele dizia, né? Gente, pelo amor de Deus, não precisa esperar crescer para saber que você quer ser católico. Se você, né? Se você é um pai e uma mãe católica, você vai esperar o seu filho crescer para saber se ele quer ser católico? E se ele morrer antes? Você sabe lá se ele... Gente, ninguém tem prazo de validade, não.
Eu já cansei de explicar isso. Para morrer basta estar vivo. Para uma porta se fechar basta que ela esteja aberta. Você vai... E se seu filho morrer sem o batismo? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja ensina. A pessoa que morre sem batismo é lançada na misericórdia de Deus, porque o batismo é condição de salvação. Jesus foi bem claro: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, está lá. Você está desrespeitando uma ordem de Jesus. Tem uma história que eu quero contar para você aqui, que um padre estava batizando um monte de crianças. É uma história, eu não sei se é real ou se não é. Dizem que o padre estava batizando muitas crianças numa igreja. De repente chegou um pastor protestante, dessas seitas aí, não é? Porque um pastor sério não faz isso. Aí chegou um pastor e falou assim: por que você está batizando criança se a Bíblia não fala para batizar criança? Então, eu vou te fazer um desafio. O pastor falou para o padre: eu te dou 1 milhão se você me provar na Bíblia. Gente, isso é um perigo. Quem faz isso, você sabe que quem faz isso é o demônio, né? Isso chama-se tentar a Deus com a Bíblia. Lembra que quem tentou Jesus com a Bíblia foi o demônio lá no deserto. Não é? Se joga daqui porque está escrito, né? Lá no Salmo, Deus vai te segurar. Então, cuidado, não fique tentando os outros com a palavra de Deus. Então, o pastor chegou para o padre e falou assim: eu te dou 1 milhão se você me provar na Bíblia onde que Jesus está mandando batizar a criança. Me prova na Bíblia, eu te dou 1 milhão. Aí o padre parou, pensou e virou para o pastor e falou assim: eu te dou 2 milhões se você me provar na Bíblia aonde está escrito que só pode batizar adulto. O pastor falou que ia dar 1 milhão ao padre se ele provasse na Bíblia aonde está escrito para batizar criança. Aí o padre pensou e virou para ele e falou: eu te dou 2 milhões se você me provar na Bíblia aonde está mandando batizar só adulto e que é proibido batizar criança. Onde está escrito isso? Diz que o pastor picou a mula. Então, gente, Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Depois Jesus falou: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus não falou se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto. Jesus não falou isso. Ele não falou nem que era para batizar criança e nem que era para batizar adulto. Ele falou que era para batizar. 2 vezes. Mateus 28:19 e Mateus 16:16. E outros textos. João 3:5. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Várias vezes Jesus fala de batismo, mas ele não fala nem que é para batizar criança e nem adulto. Então é para batizar todo mundo. Agora, por que a Igreja Católica sempre batizou criança? Desde o 1º século. É isso que eu quero ver com você. Então agora nós vamos para a Bíblia e depois nós vamos para a tradição. E eu vou provar a você por quê. Primeira coisa que a gente tem que entender. Outra coisa que falam muito: eu tenho que esperar crescer porque a criança não tem pecado, então não precisa batizar. Claro, gente, que a criança não tem pecado pessoal. Claro que não tem, é verdade. Mas o que a igreja por que a igreja batiza? Para tirar o pecado. Não é o pecado da criança, não é o pecado da criança, é o pecado original que nasce com a criança. Não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. Todo aquele que é homem e que é mulher nasce com o pecado original, que só é apagado no batismo. Aonde está isso?
Abra comigo o Salmo 50. Salmo 50, versículo 7. Salmo 50, versículo 7. Dependendo da tradução da Bíblia, pode ser o 51, porque tem a tradução hebraica e tem a tradução grega, ok? Se você tiver na tradução hebraica, é o 51. Se você tiver na tradução grega, é o 50, ok? É aquele salmo em que o rei Davi pede perdão porque ele tinha acabado de pecar com aquela mulher de Urias. O rei Davi tinha pecado com a mulher de Urias, tinha mandado matar a mulher de Urias para ficar com a mulher dele, que ele tinha adulterado com ela. Então ele fez esse salmo maravilhoso, que é o Salmo 50, que a igreja reza toda sexta-feira, que é dia de penitência. Toda sexta é considerado um dia de penitência, porque é o dia que Jesus Cristo morreu. E a igreja gosta muito de colocar esse salmo também na liturgia das horas, que é a oração que a igreja faz de 3 em 3 horas, para a gente pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Olha o que diz o Salmo 50 no versículo 7. Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução. Versículo 7 diz assim: Eis que eu nasci na iniquidade, ou seja, no pecado. Iniquidade quer dizer pecado. Olha o que diz o Salmo 50. Eis que eu nasci na iniquidade. Tem tradução que diz: eis que nasci no pecado. Minha mãe concebeu-me no pecado. Olha aí. Todos nós nascemos com pecado. Mas como? Se eu não tenho culpa de nada? Mas não é pecado de culpa. É o pecado que nós nascemos. É o pecado que veio de Adão e Eva. Todo aquele que nasce homem, nasce mulher, nasce com o pecado original. Olha aqui o que diz o rodapé. Olha só o que diz aqui o rodapé. Todo ser humano nasce impuro, com pecado. Ok? Por esta razão, inclinado ao mal. Olha aí, tá vendo? Então, gente, todos nós nascemos com o pecado original, que é apagado no batismo. Aí o Lutero dizia assim: não pode, isso aí não pode batizar a criança porque nós continuamos pecando. Aí é diferente. Aí é o que a igreja chama de concupiscência, ok? É da nossa natureza que foi enfraquecida pelo pecado original. Mas o pecado original é apagado com o batismo. Agora fica o quê? A tendência ao mal, aquilo que a nossa natureza ficou enfraquecida. É o que está lá em Romanos 7. Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal que eu não quero. Mas isso não quer dizer que a gente não nasça com o pecado original. Está bem claro. Tá? Continuando aí, está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Essa impureza é alegada aqui como circunstância alternante que deve ser levada em conta por Deus. A doutrina do pecado original está explicitada em Romanos 5, de 12 a 21, em correlação com a revelação da redenção de Jesus Cristo. Então, gente, a doutrina do pecado original, ela está relacionada com a redenção que Jesus veio. Para que Jesus veio? Justamente para nos libertar dos nossos pecados e do pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. Por isso que fala lá em Romanos, Cristo é o novo Adão. Se em Adão todos nós morremos... Gente, por que todos nós temos essa tendência ao mal, de fazer o mal? É do pecado original. Então, por isso que nós batizamos crianças. Por quê? Para apagar não a culpa da criança, mas aquilo que ela traz de herança. Entenderam? É como se a gente morresse para o pecado e morresse com o pecado original e ressuscita com Cristo. Por isso que a gente mergulha não a criança no rio, mas ali naquela pia batismal ali, derrama água na cabeça da criança. É como se a criança morresse e ressuscitasse com Cristo. Aonde está isso? Romanos, capítulo 6, versículo 4.
Romanos, agora é Novo Testamento. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz no texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Deixa eu só achar aqui o texto. Romanos 6, 4. Ó, diz assim. Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, versículo 4. Pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, tá vendo? Por isso que a criança é colocada ali naquela pia batismal, como se ela estivesse morrendo para Cristo. E quando a gente joga água, que é o símbolo da vida, ali é como se ela estivesse ressuscitando com Cristo, é o que está dizendo. Pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Tá vendo, gente? Então, por isso que nós somos batizados, para a gente viver uma vida nova em Cristo. Ok? Então você vai esperar 10, 15, 20, 30 anos para você batizar? Não, senhor. Antigamente, gente, se batizar, a pessoa já nascia e já era batizada. Porque antigamente as crianças nasciam nas Santa Casas, então já se batizava. Então, meu irmão, minha irmã, não espere crescer para batizar. Eu conheço, gente, crianças e adultos que não foram batizados ainda. Outra coisa, se você não for batizado, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus, foi Deus quem te fez. Agora, uma coisa é você ser criatura de Deus, outra coisa é você ser filho de Deus. Romanos 8, versículo 15. Olha o que diz. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gente, o único filho de Deus é Jesus. Diz aqui bem claro. Nós somos filhos adotivos. Então, antes do batismo, antigamente, quem não era batizado não podia nem rezar o Pai Nosso. Sabia disso? Porque a gente só pode chamar Deus de Pai se a gente é filho de Deus. E antes do batismo a gente não é filho de Deus. Diz aqui. Para a gente ser filho de Deus, a gente tem que ser conduzido, receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente recebe o quê? No batismo. Não é no batismo que nós recebemos o Espírito Santo e depois é confirmado no crisma. Mas nós recebemos o batismo, o Espírito Santo no batismo. Então, meu irmão, minha irmã, quem não é batizado não é filho de Deus. É criatura, mas não é filho de Deus. Então, o batismo me faz filho de Deus. Aí agora eu posso chamar Deus de Pai. Eu sou irmão em Cristo por adoção, porque o único filho de Deus é Jesus. Diz aqui bem claro, nós somos filhos adotivos pelo batismo. Tá, ok? Outra coisa, eu sou membro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Com efeito, o corpo
corpo é um, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, também formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Presta atenção. Pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Tá vendo, gente? Então, no batismo a gente se torna membros de Cristo pela igreja. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. Então, pelo batismo, gente, eu me torno filho de Deus, irmão de Jesus Cristo por adoção e membro da igreja. Então você... Por isso que eu falei que antigamente não podia rezar o Pai Nosso. Podia até participar da missa, mas na hora do Pai Nosso tinha que ficar numa sala separada. Por quê? Porque você, antes do batismo, estou falando de quem não era batizado, antes do batismo você não é filho de Deus e você não pertence à igreja. Se você não é batizado, você não pertence à igreja de Cristo. Tá aqui, tá claro. Então, meu irmão, você vai esperar 15, 20, 30 anos para ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, pertencer à igreja de Cristo e apagar o pecado original? Não, meu irmão, não, minha irmã, não faça isso. E se você morrer? Se você morrer sem batismo, você não é um filho de Deus, você é uma criatura. Então, a igreja não garante que você vai para o céu. Criança, a igreja até ensina que pode ir para o céu. Porque só tem o pecado original, mas não tem pecado pessoal. Mas se você tiver pecado pessoal e você não tiver o batismo, porque Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, gente, quem morre sem o batismo pode não se salvar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, gente, o que você está esperando? O que você está esperando, meu irmão, minha irmã? Católico não espera crescer para batizar. Batiza o mais rápido possível. Ah, mas a criança não tem fé. Mas o pai tem fé, a mãe tem fé, a igreja tem fé. Gente, entenda isso. Mais importante do que a fé da criança e do pai e da mãe é a fé da igreja. A fé da igreja tem 2000 anos. A sua fé pode ter ali 10, 15, 20, 30 anos. A da igreja tem 2000 anos. Agora eu quero encerrar falando um pouco da tradição da igreja, porque eu já vi gente dizer que é uma invenção da igreja, que a igreja inventou o batismo de criança. E eu vou provar que a igreja não inventou nada. Sobre o batismo. Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, que foi o primeiro catecismo da igreja, no primeiro século. Se você quiser, digita aí. Digita na internet que você vai achar. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda isso. Olha o que diz a Didaquê. Foi o primeiro catecismo da igreja do século I. Tanto que ele está assim entre parênteses. Doutrina dos 12 Apóstolos. E os apóstolos receberam de quem essa doutrina? De Jesus. Quanto ao batismo, batizai assim. Depois de teres ensinado o que precede, ou seja, ensinado a doutrina, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem igreja aí que batismo em nome de Jesus. O batismo não é em nome de Jesus. O batismo é em nome da Santíssima Trindade. Então, se tem igreja aí batizando em nome de Jesus, também está errado. Não vale. Está bem claro. Jesus já falou lá, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui a mesma coisa. Está vendo como que a igreja ensina exatamente igual a Jesus? Em água corrente, está vendo? Não importa se é rio, se é piscina, não importa. O que importa é a água. Se não existe água corrente, batiza em outra água. Tem que ser água, não pode ser café, suco, refrigerante. Tem que ser água. Se não puder ser em água fria, faz em água quente. Não importa se é água fria, quente, tem que batizar. Por que é importante você entender isso? Porque se uma pessoa estiver morrendo e não é batizada, você também pode batizar. Derrama 3 vezes água na cabeça, seja adulto, seja criança.
Ninguém pode se auto-batizar. Não. Então, se tem alguém morrendo e não é batizado, você mesmo pode batizar. Se tiver morrendo, tá? Não vai sair batizando todo mundo aí, que você não tem poder para isso. Se tiver morrendo, para a pessoa não morrer sem batismo. Ok? Se não tiver água fria, faz em água quente. Se não tens muita água de uma ou de outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa. Tá vendo? Então não precisa mergulhar a pessoa no rio. Você vai mergulhar a criança no rio? Não precisa. Por isso que a igreja sempre batizou assim. Isso aqui, gente, é do 1º século. Tem na internet esse documento. Para você não acreditar que eu estou mentindo. Isso não é de agora. Isso é do 1º século. Então a igreja sempre batizou crianças. Então, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça, seja criança, seja adulto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, tá vendo? Antes do batismo, jejua. Então, principalmente se for adulto. Ok? Então, fazer jejum antes do batismo. O que batiza, o que é batizado e outras pessoas, todos aqueles que forem participar do batismo. Faz um jejum. Ok? Pelo menos de 1 hora. Ok? Tem mais. Santo Irineu, que foi um bispo que viveu do ano 140 e morreu no ano 202. Olha o que ele diz. Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo. Jesus diz isso lá em João 3,5. Está lá. Ele não fala para batizar adulto nem criança. Ele manda batizar. Olha só. De novo pelo batismo, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Não tem idade. Gente, isso aqui é do 1º século, ano 140. Então é para batizar criança, velho, adulto. Velho e adulto se não foi batizado, mas se puder, batiza criança. Não tem idade para batizar. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus, Deus Pai, por meio do seu Filho no Espírito Santo. Então nós recebemos a Santíssima Trindade no batismo, gente. Isso é muito sério. Pois o que tem o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. Isto é, ao Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede a incorruptibilidade, ou seja, a salvação. Portanto, sem o Espírito Santo, que a gente recebe no batismo, não é possível ver o Filho de Deus. Olha, isso é pesado, isso é forte. É o que eu falei. Se você morre sem o batismo, você pode não obter a salvação. Aí Deus vai analisar caso a caso. E sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho. E como é que como é que acontece isso? Pelo batismo. O conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. E como é que você recebe o Espírito Santo? Pelo batismo, que eu já falei. Orígenes foi um padre da igreja, bispo de Alexandria, no Egito. Nasceu no ano 184 e morreu no ano 285. Olha o que ele diz. A igreja recebeu dos apóstolos, a igreja católica, porque não existia igreja protestante nessa época, ano 100. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Também. Então a igreja batizava os adultos e também as crianças. São Cipriano, bispo de Cartago, é uma cidade da África, onde viveu ali Santo Agostinho. Ele nasceu no ano 210 e morreu no ano 258. Olha o que ele diz. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Presta atenção, as crianças. São Gregório, ano 330 e morreu no ano 379, doutor da igreja. Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo para ressuscitarmos com ele. Desçamos com ele, desçamos o quê, né?
a criança ali para ser batizado, para sermos elevados com ele. Por isso que a gente desce a criança ali na pia batismal e sobe depois. Subamos novamente com ele para sermos glorificados nele. Nele quem? Jesus Cristo. Santo Hilário, também do ano 300. Olha o que ele diz. Tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, tá vendo? Então, o Espírito Santo nos faz filhos adotivos. Nos tornamos filhos de Deus. Olha aí, tá vendo, gente? Então, se o seu filho não é batizado, me perdoe, ele não é filho de Deus. Tradição apostólica de Hipólito, que é de Roma, no século III. Batizar em primeiro lugar as crianças, tá vendo? Século III. Todas aquelas que podem falar por si mesmas, que falem. Quanto aos que não podem falar, os pais ou alguém de sua família devem falar por eles, tá vendo? Por isso que a igreja batiza até hoje. A criança não pode falar, mas quem está ali representando a criança? Os pais, os padrinhos e a igreja. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Olha o que ensina Santo Agostinho. As crianças apresentadas são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aquelas que as levam nos braços, mas sobretudo pela sociedade universal dos santos e dos fiéis. É a Mãe Igreja toda que está presente nos seus santos a agir, pois é ela inteira que os gera a todos e cada um. Ou seja, pelo batismo, a igreja, que é a esposa de Cristo, que é o corpo de Cristo, faz o que Jesus mandou, que é batizar todos, criança, adulto, não é? Assim como Jesus mandou. O Concílio de Cartago, no ano 418, diz assim, que condenou Pelagianismo, que era um bispo que estava dizendo que não podia batizar criança recém-nascida. Olha o que a igreja diz. Também os mais pequeninos, que não tenham ainda podido cometer pessoalmente algum pecado, são verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que, mediante a regeneração, seja purificado daquilo que eles têm de herança, de nascença. Então é o que eu expliquei, não é um pecado de culpa da criança, é um pecado de herança que vem de Adão e Eva, não é da pessoa, não é culpa da pessoa, ok? É de herança, ok? E por último, o Concílio de Florença falou a mesma coisa. Exigiu que fosse administrado o batismo aos recém-nascidos, o mais depressa que se possa fazer comodamente. Então, gente, a igreja diz que o católico ele não tem que batizar a criança, ele é obrigado a batizar a criança. Quem não faz isso está desrespeitando a igreja, e desrespeitar a igreja é desrespeitar Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não batizou seu filho, não importa a idade que ele tenha, batize. E você que vai ter filho ainda, batize o seu filho criança, ok? Não espere crescer para batizar, ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.